seleta Assembleia de Deus, os queridos, os amados de Deus, a igreja, a noiva de Cristo. E nós vamos, nesse espírito de paz e de alegria e de gratidão, seguir com as doutrinas da graça de Deus. E o nosso tema hoje, as duas sementes. Creia, o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Não se intimide, não se disperse, dê atenção àquilo que o Senhor vai falar, porque esse tema é um tema muito polêmico no meio evangélico, mas nós falamos com certeza e convicção daquilo que nos foi revelado pela graça de Deus. E é um divisor de águas. Eu digo mais, é um divisor até de pessoas. Porque o Senhor vai te fazer entender muitas coisas que você já viveu, que você ainda vive e coisas que você vê ao seu redor, dentro até da sua própria família. Então, não se disperse, vamos ouvir a voz de Deus, as duas sementes. O nosso texto base é Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É um culto tremendo de reflexão. O Senhor vai descortinar, vai desvendar mistérios que estiveram ocultos, mas agora aprove a Ele nos revelar. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco no profundo do nosso coração. Senhor Jesus, Pai amado, Abba, Pai, Paizinho, que bom, Senhor, podermos ter esse momento de intimidade contigo, Senhor. Primeiro falamos contigo, oramos, prestamos louvores, já te louvamos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, e agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua voz. Esse momento precioso, Senhor, já foi preparado de antemão. E nós ouviremos, sim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar acerca desse tema tão importante, tão profundo, sobre as duas sementes. Senhor, que não haja nenhum pensamento lógico, raciocínio humano, porque nós temos que entender em espírito aquilo que o teu espírito diz à igreja. Então, que nós não nos dispersemos, não nos deixemos levar por pensamentos estranhos, mas que somente a tua palavra possa ser ouvida e entendida neste lugar. Usa minha vida, Jesus, com tudo que sou, com tudo que tenho, porque tudo que sou e tenho pela graça de Deus. Então, que a minha voz seja, Senhor, a tua voz nessa hora, a fluir como águas que descedentam para alimentar, para nutrir os teus filhinhos. Fala, Jesus, que a tua igreja ouve. Assim é, nós já cremos e declaramos em nome de Jesus. Amém. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Se alegre. O Senhor te trouxe aqui para falar ao seu coração, para te dar crescimento. Então, irmãos amados, família bendita, vá recebendo aí, porque isso tudo é você. Povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores. Vamos entender o que Paulo disse aqui em Romanos 9, 21. O oleiro, quem é o oleiro? Jesus, é Deus. Alguns dizem Deus, outros dizem Jesus. Nós sabemos que se trata da mesma pessoa. Afinal, Jesus Cristo é Deus. Então, assim, ele tem direito sobre a massa. Essa massa é gente, pessoa. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Aqui é uma analogia, é uma metáfora. Mas, enfim, Deus tem esse direito ou não?
Tem. Ele é soberano. Entenda, massa não é o espírito. Massa é o corpo. A questão espiritual já está clara, já está decidida, já está definida. Nós já entendemos sobre corpo, alma e espírito. Então, nós vimos no culto passado acerca da falsidade do livre-arbítrio. Então, nós já sabemos que é a escolha de Deus. É a escolha de Deus, espíritos para a salvação e filhos para a perdição, filhos do diabo. Não são filhos de Deus. Nós vimos isso tudo com muita clareza e agora nós vamos entender essas duas sementes. Nós vamos entender sobre o que o Senhor fala a respeito de duas raças, dois povos sobre essa terra. Então, os espíritos dos filhos de Deus, quando forem revestidos de massa, os que já foram, os que serão, são os vasos de honra, que nós vimos Paulo se referindo até agora como vasos de misericórdia. Deus tem o direito de fazer um corpo para a honra e um corpo para a desonra. Isso é fato decisivo, definitivo, está entendido. Então, o propósito deste estudo é entendermos claramente que neste mundo há duas sementes. Os filhos de Deus, predestinados para a salvação, e os filhos do diabo, destinados para a perdição. Então, agora, a gente está falando de corpo, a gente está falando de pessoas. Existem pessoas chamadas nesta terra de filhos de Deus. São os predestinados para a salvação. Os predestinados e chamados para a vida eterna. E existem pessoas, gente de carne e osso, almas viventes, que são filhos do diabo. Destinados. Veja, a palavra é diferente. Filhos de Deus, predestinados. Filhos do diabo, destinados. Porque não tiveram pré-existência. Aí você vai entendendo, vai costurando tudo aí. Não tiveram existência prévia. Porque não foram criados em espírito por Deus. Está claro? Amém? Todos entendemos? Amém. Vamos tornar mais didático, para a gente fixar melhor isso. Ponto 1 diz: desde que entrou o pecado no mundo, Deus quis fazer separação entre a semente de Deus e a semente do diabo. Então, vamos mais. Deus formou o homem. Quem era esse primeiro homem formado do pó da terra? Adão. Adão tinha um espírito dentro dele. Era um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Adão é filho de Deus. O que aconteceu com Adão? Deus deu para ele uma companheira, Eva. Deus disse para que eles fecundassem, se multiplicassem, enchessem a terra, dominassem sobre tudo. Adão e Eva, dois espíritos escolhidos de Deus. E o que aconteceu? Pecaram. O pecado entrou. A partir desse pecado, Deus quis separar dois tipos de pessoas na terra. Pessoas que fossem de Deus e pessoas que fossem do diabo. Mas por quê? Alguém pode perguntar, por que, pastora, isso? Porque Deus é soberano. Porque Ele é Deus. Então vamos lá, vamos entender melhor isso. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos que entender isso aqui com bastante atenção, prestar muita atenção, porque o Senhor lá, no começo de tudo, no começo da Bíblia, no começo da história da vida do homem, colocou essa inimizade. Foi Deus quem colocou. Então nós estamos em Gênesis, começando aqui a história do homem. O homem pecou. Satanás já tinha caído. Lúcifer já tinha sido expulso, já tinha sido banido do céu. E agora Satanás é um espírito que, para se manifestar, entra em alguém. Satanás, para se manifestar, tem que entrar em um corpo, em alguém, porque ele é um espírito. Ele entrou num animal chamado serpente. Por isso, a serpente falou. Porque ela foi tomada pelo espírito de Satanás. Então, tinha que ter alguém para falar ali com a mulher. E não existia mais nada, né? Era Adão ou Eva? Em quem? Então, o diabo, Satanás, entra em uma serpente para falar com a mulher. Então, pecaram. Foram seduzidos pelo diabo. E o que é que Deus faz? Deus chama o diabo. Primeiro ele acerta com o capiroto. Ele chama o diabo. Saiba, o que nós vamos ver agora é uma palavra decretada por Deus para o diabo e para o resto da humanidade. Preste atenção. Por quê? Gênesis 3,15, né, que nós vimos. Eu pergunto à igreja, quem é que pôs a inimizade? Deus. Vamos entender as coisas, vamos deixar tudo bem claro. A Bíblia, né, explica tudo isso. A mulher, aqui, Eva, não significa mulher feminina, a mulher Eva, a pessoa de Eva. Essa mulher aqui é a igreja de Jesus Cristo. A mulher na Bíblia, ela tipifica o povo de Deus, os salvos, a noiva de Cristo, a esposa do Senhor. Os irmãos entendem isso, porque nós já vimos sobre isso e já estudamos sobre isso. Ora, Deus fala assim para o diabo, eu porei inimizade. Então, Deus coloca a inimizade. Eu porei inimizade entre a tua descendência, diabo, Satanás. Aqui está Deus falando com Satanás. Satanás, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Significa dizer que, a partir dali, o diabo, Satanás, teria uma descendência sobre a terra. Porque até então, ele era só espírito. Só tinha filhos de Deus, Adão e Eva. E ele, um filho da perdição. A partir dali, o Senhor decreta que haveria inimizade para sempre, para o resto da eternidade, entre Satanás, o descendente dele, e a igreja de Cristo. O descendente da igreja de Cristo, que nós sabemos, Jesus Cristo. Então, isso é tremendo, como Deus nos explica sobre tudo isso. Então, ele disse que ele colocaria essa inimizade entre a descendência de Satanás, que estava ali, né, e a igreja. Então, amados, Deus permitiu uma descendência para o diabo. Aqui começa a valer uma sentença, uma inimizade entre o diabo e a igreja.
entre a descendência, ou seja, o diabo teria essa descendência, gente, pessoa. E alguns falam, mas não são os demônios? Não, porque demônios não são descendência do diabo. Demônios foram anjos que caíram junto com Lúcifer. Não tem nada a ver com descendência do diabo. Eles eram seguidores, eles são seguidores do diabo. Mas descendência é gente, é pessoa. Foi Deus que instituiu assim. Então, aqui está falando da descendência de Satanás com uma inimizade perpétua, eterna, entre a igreja. Uma inimizade decretada por Deus. O descendente da mulher, o descendente da igreja, é Cristo. Então, percebam a sentença aqui. Deus colocou a inimizade. Agora eu te pergunto, a igreja pode ficar de tititi com o diabo? Pode ficar aqui tendo show de diabo, de demônio? Pode ter aqui manifestação de diabo, entrevista com o diabo? Porém, inimizade. Inimizade é inimizade. Foi posta por Deus entre o diabo e a igreja. Então, tem diabo que entrar aqui na igreja. E aí nós vamos dar um espaço para ele vai rolar, estribuchar, e nós vamos ficar fazendo entrevista com o diabo. O que é isso? Deus se retira para dar lugar para ele? Aqui não. Diabo, manifestação demoníaca na igreja de Cristo, jamais. Pode vir aí um desavisado, alguém aí perturbado, mas rapidinho tem que vazar. Ah, mas por quê? Vocês vão pôr a mão na cabeça e sacudir? Não, nós vamos orar e determinar. Cala-te, saia. É só isso. Nós não temos conversa. Nós não temos tititi aqui com o diabo. Não, é inimizade. É eterna. Então não tem nada disso. Foi Deus que fez assim. Nós temos que entender. Então, a inimizade, na verdade, é contra todos os descendentes da igreja. Em Cristo Jesus. O descendente, o primogênito, entre muitos irmãos. Satanás é inimigo de Cristo e da igreja de Cristo, dos descendentes que vieram depois de Cristo, porque ele é o primogênito. Então, Satanás é nosso inimigo. Glória a Deus. Eu espero que você esteja muito em briga com Satanás, que ele não goste de você de forma alguma. Eu espero que você não esteja agradando de forma alguma, porque é para ser inimigo mesmo. Nós não temos nada, não temos parte com isso. E você vai entender que se há uma descendência de pessoa, de gente, carne e osso, tem pessoas que nós não temos nada a ver. Não dá para caminhar junto. Deus vai esclarecer, Deus vai te mostrar, te revelar tudo isso. Então, a gente tem que entender que o diabo foi ferido. Ali, como havia dito já, Deus tinha já determinado. Ele foi ferido na sua cabeça. Nós sabemos que Jesus fez isso. Jesus te ferirá a cabeça. O descendente te ferirá a cabeça. Quando é que Jesus feriu a cabeça de Satanás? Pisou, esmagou no Monte Gólgota. Como é chamado o Monte Gólgota? O Monte da Caveira. O desenho do monte, você pode
entrar lá e pesquisar, o desenho do Monte Gólgota é uma caveira. É um crânio. Aquela cruz do Monte da Caveira, do Monte Gólgota, não a cruz em si de madeira, mas a obra daquela cruz esmagou a cabeça da serpente. Esmagou Satanás. Foi catargel. E ele disse mais: e tu, diabo, lhe ferirás o calcanhar. A igreja de Cristo, os salvos, são os pés de Jesus. Nós somos a estrutura, a base de toda a obra de Cristo nessa terra. A obra de Cristo foi por mim e por você. Foi pela igreja, pela noiva. Então nós somos a base, nós somos os pés de Jesus. E o diabo fere o quê? O calcanhar. É o que ele vive tentando. Ferir a igreja de Cristo. Macular a noiva de Cristo. A minha, você. Porque essa é a luta dele. Então, nós somos essa base, essa estrutura de toda a obra de Cristo aqui nessa terra. Isso é muito lindo. Então, o diabo feriu o povo de Deus quando o pecado foi passado de geração em geração. A luta até hoje qual é? O diabo e a igreja. A descendência dele contra a descendência da igreja. Nós viveremos em inimizade com os filhos da perdição, com os filhos do diabo, até Jesus vir nos buscar. Quem pôs essa inimizade? O próprio Deus. Para cumprir propósitos do coração dele. Certo? Podemos seguir? Ponto 2. A partir de Caim, toda a sua descendência é destinada à perdição. Isso é tremendo. Aqui tem revelação. Como é que começa essa descendência de Satanás? O diabo aqui é um espírito. Para ele falar, ele teve que encarnar numa serpente. Agora ele teria uma descendência. O diabo não coabitou com Eva, tá? Não teve relação sexual com ela. O diabo é um espírito. Não tomou o corpo de Eva, de alguém, tomou o corpo da serpente. Porque não existia mais ninguém. Então ele tomou o corpo da serpente para falar, mas ele não coabitou com Eva. Algo aconteceu pela sentença de Deus, pela permissão de Deus, que o diabo teve parte com a massa no ventre de Eva. O oleiro permitiu que do barro do ventre de Eva fosse gerado uma pessoa que não tivesse um espírito predestinado antes da fundação do mundo. Complicou aí? Vamos ver. Isso é bom para a gente pensar. Algo aconteceu no ventre de Eva, porque quando Caim nasceu, ele já era filho do diabo. E a partir de Caim, toda a descendência dele é para a perdição. Você nunca ouviu isso em lugar nenhum, a não ser no nosso ministério. Mas fique tranquilo, não tenha medo. Se abra para receber e entender aquilo que o Espírito está te revelando. Guarde o que eu vou te dizer. Tudo na sua vida vai fazer sentido e significado. A Bíblia inteira você pode ler sozinho na sua casa. Todos os textos que você não entendia até hoje, você vai entender.
sozinho, por causa do que você está recebendo aqui, nesse ministério, neste dia em especial. Deus vai falar ao seu coração. Você vai ficar atônito com as revelações que o Espírito Santo vai te dar, lendo a Bíblia sozinho, ouvindo as pregações. Vamos lá, vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Veja Gênesis 4, 1 e 2. Coabitou o homem com Eva. Foi o Adão que coabitou com Eva, não foi Satanás. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, porque foi penoso. E nós sabemos, né? Dar à luz não é uma tarefa fácil. É bastante complicado. Então ela fala, eu concebi com o auxílio do Senhor, claro. Depois, no 2 diz, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Olha só que aqui já as coisas já vão, ficando mais claras. Você tem que começar a prestar atenção nas coisas até da escrita bíblica, da forma como se escreve. Veja, nasceu Caim. Não fala nada dele. Aí teve o irmão Abel. Aí de Abel se fala primeiro. Abel foi pastor de ovelhas. Nasceu Caim. O que foi falado? Foi com muita dificuldade, com o auxílio do Senhor. Não fala nada de Caim. Ou seja, você já vai entendendo que ele não conta para Deus. E aí, fala, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor. Aí já fala, aí já tem parte com Deus, aí já tem algo predestinado, determinado para aquela vida. É simples quando se tem revelação. Então, aí fala que ele foi pastor de ovelhas. Já tem aí alguma coisa, né? Então, igreja, ouça com muita atenção. Para justificar a sua ira, Deus devia ter matado Lúcifer, por ele ter induzido Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Mas ele não poderia, porque Deus é amor. Não poderia se contradizer matando a sua criação. Então Deus permitiu que no ventre da mulher fosse semeada a semente da perdição. Ele não matou, mas ele permitiu que ali fosse formada uma semente, fosse gerado alguém para a perdição. Foi gerado, é gente, é carne. E porque então Deus permitiu que isso acontecesse, né? E algo se passou então, porque quando Caim nasceu, ele já era filho do maligno. A massa do ventre de Eva teve parte com o diabo, por permissão de Deus. A partir de Caim, toda a sua descendência é destinada à perdição. O próprio Espírito de Deus vai testificar com o seu Espírito aquilo que ele mesmo está te revelando. Gênesis 4, 4 e 5 diz: Abel, por sua vez, e já passou, um tempo, já cresceram essas crianças. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se
o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha aí. Olha as evidências. Deus não tinha pedido nada. Um filho de Deus tem prazer, tem alegria em dar. Ele veio e ele trouxe as primícias. Eu quero dar alguma coisa para Deus e eu quero dar o melhor. Ele trouxe as primícias, aquilo que era o primeiro. E da gordura deixa. A gordura é o excedente. Ele não deu só, ele deu além. Ele deu até o que sobrava. Ele deu da gordura. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Vamos entender aqui, não tinha Deus pedido nada, tá? Aí tem um homem que é pastor de ovelhas e que vem e que dá uma oferta a Deus. E que oferta ele dá? As primícias do rebanho. E não só as primícias, mas também a gordura. Então, amados, a gordura é o excedente. Aqui estão dízimos e ofertas já tipificados, sem haver nenhum mandamento, nenhum pedido de Deus. Olha que lindo isso. Então, leia comigo essa parte final. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou da oferta ou agradou de Abel? De Abel. Lógico que o Senhor se agradou daquele gesto de amor. Mas ele se agradou primeiro de Abel. Depois ele se agradou da oferta. É lindo demais isso. O 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Deus não se agradou de quê? De Caim ou da oferta de Caim? De Caim. Deus não se agradou de Caim. E, consequentemente, não se agradou da oferta dele. E aí, o que acontece? Irou-se sobremaneira Caim e caiu-lhe o semblante. Se você for ver nas escrituras, nos originais, esse irou-se, pois, sobremaneira, significa ele xingou, ele blasfemou contra Deus. Ele fez gestos obscenos para Deus. Agora, para confirmar tudo isso, veja a revelação em 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Destaca aí, sabe? Grifa aí na sua Bíblia, põe marcador de texto. Caim, que era do maligno. Caim não era de Deus, Caim era do maligno. Caim é o primeiro filho do diabo. É a primeira massa que se transforma em vaso de desonra, vaso de ira, preparado para a perdição. E por quê? Põe sentido aqui. Não é porque ele assassinou o irmão que ele se tornou do diabo. Ele era do diabo e assassinou a seu irmão. É o primeiro assassino da terra. É um filho da perdição. Eu pergunto, por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Porque o pai dele, de quem ele descendia, era mau.
é mau, é Satanás, é o diabo. E as do seu irmão justas. Claro, filho de Deus, semente de Deus, predestinado para a salvação, obras justas. São as nossas, graças a Deus. Então aqui, começava duas sementes sobre a terra, descendentes de Adão e Eva, Caim, filho do maligno, que era do diabo, e Abel, filho de Deus, que era justo. Ponto 3. Os homens que não tiveram pré-existência tiveram início após o nascimento de Caim. São filhos da perdição, cujo pai é o diabo. Em Caim descendem todos os filhos da perdição. Posso dar uns exemplos: Faraó, Judas, Herodes, Hitler e outros mais. Então, a Bíblia nos diz que há pessoas que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida. São os filhos da perdição. Aqueles que não foram escolhidos e nem chamados para o reino de Deus. Que não foram predestinados para a salvação. Esses que são filhos do diabo foram gerados pela semente do mal. E o seu destino é o inferno, a perdição. Olha isso, Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Agora começa a ficar mais claro para você. Deus se irou contra o pecado e quis mostrar que ele estava irado. Então Deus quis mostrar quem é que mandava. Quem é que era o poderoso. Quem é que era o soberano. Então, tem gente que foi preparada para se perder. Para ir para o inferno. Isso é soberania de Deus. Essa foi a forma como Deus manifestou a sua ira. Porque ele não poderia jamais se contradizer e matar a criação. Então ele falou, então eu vou mostrar quem é que é. Quem é que manda aqui nesse pedaço. Isso é soberania total de Deus. Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nós já estudamos sobre a fé, o dom da fé, nós já sabemos que a fé não é de todos. Agora você entende, tem gente nessa terra que não tem fé. Pode até falar, pode até estar dentro de uma igreja, pode até, mas não tem fé. A fé é dom de Deus. São homens perversos e maus. E não se engane, eles não chegam e falam assim, olha, eu sou homem perverso e mau. E eu vou arrebentar com você. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou ser um traste na sua vida. Não. Lógico que não. Né? Ele chega... Vamos aqui colocar em termos de matrimônio, de casamento. Ele chega como um príncipe. Né? Lindo, maravilhoso. Vamos colocar em termos de igreja. Ele chega como um abençoado, um irmão amoroso. Né? Não são de Deus. Logo vai se manifestar pelos frutos. Então veja o quanto é importante essa palavra. O quanto é fundamental conhecer essa verdade, essa doutrina. Porque isso aqui muda, isso aqui separa águas, separa pessoas. Então, quer dizer que nessa terra existem essas pessoas más. E como tem, né? Como tem? Elas são de natureza perversa.
E essa fé é dom de Deus para crer e ser salvo, não é deles. Nunca será. Nunca crerão. Nunca serão salvos. Foram destinados para a perdição. Pelo Deus soberano. Não se discute isso. Eu pergunto e a igreja responde. De quem é a fé? Dos eleitos de Deus. Ô glória. Graças a Deus. 1 Pedro 2, 7 e 8 diz. O 7 diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Falar sobre isso, falar sobre Jesus, pregar o evangelho, falar das coisas de Deus, da bondade de Deus, para nós é preciosidade. Mas para esses, os descrentes, é pedra de tropeço. É a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, a angular. A pedra angular, que é Jesus Cristo, é motivo de preciosidade, de alegria para nós. Mas para esses é motivo de tropeço. Veja, para você, para mim, que cremos, isso é maravilhoso. Está falando aqui de Jesus. Mas para o incrédulo, para o filho da perdição, ele é pedra de tropeço. As pessoas edificam as suas vidas e rejeitam Jesus. Ninguém quer essa estrutura, Jesus. O ímpio não quer essa base, essa solidez. Agora olha o versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram postos para desobedecer, porque eles foram destinados para a perdição, para o inferno, porque eles são descendência de Satanás. Saiba, o ímpio tropeça em Jesus. Para os filhos do diabo, Jesus é um tropeção na vida. Esses são os desobedientes. Tropeçam mesmo na palavra. Você já tentou falar com alguém que, pelo amor de Deus, já vem você de novo. Pelo amor de Deus. Já vem você de novo com essa conversa de igreja, de Deus, de Jesus. É um tropeço para essas pessoas. Os filhos do diabo são presas de Satanás. E eles foram feitos para serem destruídos. O fim deles é a destruição. Por um tempo, às vezes, as pessoas pensam, nossa, mas olha lá, é um filho do diabo, então, e está lá, está progredindo, está comprando, está possuindo, está... Amados, o fim dele é a destruição. Pode comprar, pode prosperar, pode ser... Sabe aquele, porque eu sou, tá? A gente tem que olhar e falar, legal, seu fim é a destruição. Simples assim. Foi Deus quem fez dessa forma. Foi Deus quem determinou dessa forma. Então, amados, os filhos do diabo são presas de Satanás, né? Como eles agem? Falando mal daquilo em que são ignorantes. Eles são ignorantes a respeito de Jesus, da palavra de Deus, do evangelho. E eles falam mal mesmo. São ignorantes e falam mal daquilo que eles nem sabem. Porque eles não entendem nada de Deus. Lógico, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E eles não têm condições de definir nada pelo Espírito, porque eles não têm o Espírito de Deus. Eles são almas viventes, que foram destinados para a perdição. Como vai entender alguma coisa espiritualmente? São desprovidos de Espírito. São almas viventes. É um corpo com uma alma.
não foi revestido esse corpo pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, predestinado para Deus. Então não vai discernir nada espiritualmente, lógico. 1 João 2,19 diz: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora preste atenção, porque tem gente que fala, está vendo? Saiu da igreja, não era dos nossos. Mas não é sobre isso que está falando aqui. Saíram do meio, saíram da convivência, da comunhão com Jesus, com a igreja. Alguns, porque não eram mesmo filhos de Deus. Alguns saíram porque não se adaptaram. Alguns saíram porque mudaram de cidade. Alguns saíram porque é mais conveniente estar em uma outra congregação, porque é mais, mais próximo de casa, qualquer coisa desse tipo. Agora, os que saíram porque não são para a salvação, esses, sabe, pelos frutos, por tudo que você vê, você fala, realmente não era dos nossos. Mas preste atenção, não cabe julgamento aqui. Porque nós não podemos julgar. Só Jesus sabe e conhece as suas ovelhas. Só Ele sabe quantas são, quem são, as que já vieram e já estão dormindo no Senhor, as que estão aqui, as que virão. Então, não cabe julgamento aqui. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para entender que há duas sementes sobre a terra. Não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Isso é a soberania de Deus. E Ele nos traz esse conhecimento para nos alertar, para nos proteger. A intenção é cuidar de nós. Porque essa gente é má. Essa gente é descarada. Essa gente sabe? Eles procedem malignamente mesmo, à luz do dia, nas claras. E eles têm prazer nisso, em fazer o mal. Eles juntam tanto para, sabe, para falar contra Deus, para blasfemar. Eles vão para uma avenida, eles contratam carro de som para zombar de Deus, ali, travestido de Deus, com uma, sabe, com uma performance. Você vai aí no shopping, sabe? Hoje você anda aí, você vê homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher. Não, eles gostam, as claras, eles gostam, eles fazem isso. Porque eles são, sabe? Eles gostam de afrontar, eles fazem as maldades mesmo à luz do dia. Isso tudo está na Bíblia. Agora, nós não podemos julgar. Mas a gente pode evitar esse tipo de gente, de coisa, porque Deus nos alerta justamente para isso, porque Ele nos ama e quer nos resguardar. Por isso que essa palavra é muito, muito importante, porque ela pode definir suas escolhas daqui para frente. E às vezes, ela pode corrigir suas escolhas, as que você já fez lá atrás. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E a gente sabe que aquilo que você fez, que agora Deus coloca no seu coração, te mostra que não é da parte de Deus, você em Deus tem condições para mudar essa situação. Por isso Ele traz essa palavra. Então, nós vamos aqui, onde está? Para deixar registrado, é que nós não estamos falando desses que saíram de denominação, de placa de igreja, nós estamos falando de linhagem, da filiação divina. Saíram porque não era da linhagem de Deus. Os que são para a perdição saíram porque não eram da filiação divina. Uma pessoa que volta
para o lamaçal, sabe? Volta a fornicar mesmo, a mentir mesmo, a adulterar mesmo. Nunca foi de Jesus. Nunca se converteu. Ou melhor, nunca foi convertido por Deus, porque é Ele que nos converte. Tem muita gente nas igrejas que não tem nada de Deus. Não é boa semente, é joio. E o joio, quando ele vem, ele fica. Ele fica, irmãos. Sabe por quê? Porque quem que não gosta de ser amado? A igreja de Jesus ama. Quem é que não gosta de ser ajudado? Convidado para a festa, convidado para passar o Natal. Quem é que não gosta de se sentir valorizado? Então o ímpio fica por causa dessas coisas. E ele é uma alma vivente, então ele tem necessidades da alma. E as igrejas suprem muito bem essas necessidades da alma de muitos ímpios. Porque, né, a igreja acolhe, a igreja traz, a igreja ajuda financeiramente, a igreja ajuda emocionalmente, com aconselhamentos, com visitas. Então ele vem, né? Ele vem por esses motivos. Mas assim como ele vem, eles viram as costas e vão embora e não estão nem aí. Se foram ajudados, se foram supridos, se foram amados. Blasfemam mesmo, cospem no prato que comeram. Fala mal da liderança, fala mal dos irmãos. Isso é ímpio. Isso é semente da perdição. Crente não tem esse tipo de comportamento. Não entre em julgamento. Apenas aprenda e saiba que o reto juiz chama-se Jesus Cristo. Então não vamos julgar essas pessoas. Mas Deus está iluminando os nossos olhos. Para nós nos precavermos com essas pessoas. Para nós ficarmos atentos e espertos. Daniel 10, 12 diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Como é que procede um filho da perdição? Nós sabemos, perversamente. Se ele tiver que puxar o seu tapete, ele vai puxar mesmo. Não pense que ele vai, sabe? Vai puxar mesmo. A palavra diz que os sábios entenderão. Não, estamos entendendo? Glória a Deus, aqui estão os sábios. Diga, eu sou sábio. Graças a Deus. E o Senhor nos traz instrução na sua palavra, santa e bendita, para que não sejamos mais enganados, para ter comunhão. Então eu encerro com o que diz a Bíblia Sagrada em Mateus 7,16. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Deus está sendo claro, direto aqui. Tão claro como canta um galo. Pelos frutos, olha o fruto. Então você que vai, sabe, se relacionar com alguém para namoro, para casamento, para comércio, para trabalho, olha os frutos. Porque se é uma semente da perdição, vai te esfolar. Sabe, Deus fala, sabe, não pode fazer sociedade. Vai te esfolar, vai te enganar. Para começar que ele vai fazer alguma coisa lá ilícita, numa empresa, você está abrindo uma empresa com um ímpio, com um filho da perdição, ele vai fazer coisas ilícitas. Você não pode concordar com isso. Então já não dá para ter sociedade. Agora pensa,
esse povo não tem nada de bom. Eles são maus. Pensa você se relacionando para um casamento com uma pessoa que tem esse procedimento mau. Então, tem que prestar atenção nisso, tem que ficar atento. Deus está alertando. Ah, pastora, mas e agora? Eu já casei. Mas ore a Deus, porque Deus vai te mostrar. Alguma coisa tem que acontecer, porque não pode haver esse jugo desigual. Não pode. Eu disse que encerrava com Mateus 7,16, mas eu vou encerrar com Amós 3,3, que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amados, Deus está nos levando a refletir sobre as nossas escolhas. Então, que seja Ele mesmo a nos orientar em todas as decisões que precisam ser tomadas. Há decisões que precisam ser tomadas, por mais difíceis que pareçam, mas se é uma decisão que Deus tem para a sua vida, Ele vai te mostrar, Ele vai testificar no seu coração, Ele vai te fortalecer. Então, que seja Ele a nos orientar nessas decisões. Que seja Ele a luz que nos guia por todos os caminhos que devemos andar. Para tudo que devemos fazer, todas as decisões, sabe? Para todas as iniciativas, aquilo que nós temos para projetar na nossa vida. Para todas as portas que têm que se abrir, mas também para as portas que têm que se fechar. Porque a gente já sabe que algumas portas, para serem abertas, é necessário que outras se fechem. Deus está falando ao seu coração. Não despreze a palavra. Pense, reflita, entregue na mão do Senhor, porque Ele vai testificar no seu coração aquilo que é a vontade dEle para você. Então, os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados, devem seguir a luz e a direção daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos deu a vida. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos guie. Às vezes parece difícil tomar alguma decisão, às vezes é muito complicado, porque nós, na nossa humanidade, nós pensamos nos... mas e aí? Mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Amados, se Deus manda fazer alguma coisa, faça. Se Deus manda parar com alguma coisa, pare. Se Deus manda avançar, seguir, siga. Não tenha medo. Você e Deus é maioria. Tenha essa certeza. Então, vamos pedir a Ele que nos oriente. Vamos pedir a Ele que nos ajude a tomadas de decisões na nossa vida. Vamos pedir a Ele que nos guie nos caminhos em que devemos andar. E os filhos de Deus, que assim creem, digam amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, a palavra de Deus e o Evangelho e a comunhão é tão maravilhosa que, olha, nós já fizemos aqui o nível 1. Temos apenas uma última doutrina para ser estudada. Nós vamos ver no próximo domingo, a potestade, libertados da potestade do diabo, mas que dá para fazer assim, num tempo menor, e nós já podemos começar o nível 2 das doutrinas. Olha como é maravilhoso, como esse alimento, ele é tão saudável que, sabe, a gente se alimenta e não tem peso. Não tem peso. Nós temos recebido essa palavra, nós estamos encerrando
o nível 1, né, de toda a doutrina da graça, e não pesou para ninguém, pelo contrário, nós saímos daqui mais fortes, mais livres, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi para isso, por isso Ele nos libertou. Então, olha que tremendo, olha que lindo, que maravilhoso. Olha que igreja forte e maravilhosa somos. Veja como, sabe, Deus se agrada de nós, nós não paramos. Nós estamos aqui firmes. Nós somos imparáveis. Nós somos incansáveis. Nós tínhamos, humanamente falando, todos os motivos para estar com essas portas fechadas. Mas nós somos, sabe, aquele que põe a mão no arado, nós não retrocedemos. Nós não olhamos atrás. Nós estamos aqui. Independente da situação, independente do que possa vir, nós estamos aqui, firmes, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós estamos na igreja de Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. E se caímos, é Ele que nos levanta. Então nós estamos aqui diante de tudo isso, de toda essa crise, pandemias, perseguições, abandono de membros, de irmãos, nós estamos aqui com o mesmo amor, com o mesmo, sabe, a mesma força, a mesma intenção, o mesmo vigor pela palavra, pela pregação do evangelho, pela genuína graça de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós não retrocedemos, nós não voltamos atrás. Nós não somos mornos. O Senhor tem ânsia de vômito pelos mortos. Nós somos quentes. Nós somos chamas vivas. Nós somos cartas vivas do Senhor. E estamos aqui e estaremos até que Ele nos permita, com a graça de Deus. Ninguém vai nos... Nós somos imparáveis. Nós somos incansáveis. Porque somos de Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, Pai amado e bendito, que alegria, Senhor, poder estar na tua casa. Oh, Jesus, na comunhão dos santos, Senhor, já ouvimos a tua voz, o Senhor já falou, o Senhor já exortou. Oh, Jesus, nós já te louvamos, te glorificamos. Senhor, nós saímos daqui para um dia perfeito. As primícias desse dia nós já te entregamos, Senhor, porque o Senhor é digno delas. O Senhor é digno de todas as coisas, das primícias, das gorduras, porque o Senhor é a causa de tudo que temos, de tudo que somos. Oh, Jesus, obrigada, Paizinho. Abba, Pai, que alegria, Senhor. Saímos daqui com o coração ardendo, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelo por nós, Senhor, ao ponto de nos trazer uma palavra tão forte, tão profunda, a respeito, Senhor, de duas sementes, de dois povos sobre essa terra, para nos guardar, para nos proteger. O Senhor nos trouxe esse conhecimento. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, por tudo, Senhor, que foi exposto nesse dia. E pelas maravilhas, pelos feitos que virão advindos desta palavra, deste conhecimento. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Jamais retrocederemos, jamais. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa alegria. E daqui, Jesus, só para o reino. Em nome de Jesus, assim nós cremos, assim nós declaramos, para a glória de Deus. Amém. E a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glórias a Deus pela eleição, predestinação, por sermos sementes boas. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o seu amor que excede todo entendimento,
essa paz de Jesus Cristo, ela vai ser guardada nos corações, ela vai ser internalizada nos corações, e o Senhor vai nos guardar de toda obra do inferno. Que todos tenham uma semana perfeita, uma semana vitoriosa. Amém. Glórias a Deus. Vá em paz. Você, internauta, fique em paz e creia que Deus proverá, que Deus tem o melhor. E tenha atitude, que tenha ações de fé. Com certeza, Deus vai prover. Graças a Deus. Amém. Tchau, internauta. Graça e paz. Fique em paz. Tenha uma semana de vitórias. Não deixe de dar o seu like. Não deixe de compartilhar essa palavra. Se prepara, porque domingo